1914. A cidade localiza-se na região centro do país e é muito provavelmente uma das mais formosas localidades enquadradas em território nacional. De uma beleza incomparável, onde o verde marca a sua presença. A cidade é circundada por múltiplos espaços ajardinados e arborizados que convidam as suas populações a momentos de grande tranquilidade e lazer. É um prazer viver e conviver nesta localidade. Dobramos o século XIX. Estamos nos primórdios do século XX e caminhamos no sentido de uma das mais nobres zonas desta cidade portuguesa. Parque do Fontelo, um espaço onde se respira saúde. Tudo em volta do Parque do Fontelo significa bem-estar. As árvores, a vegetação, os caminhos e a organização do espaço são um convite fantástico para a prática do desporto e fomento do lazer. E é neste contexto que um grupo de jovens entusiastas do Liceu, que frequentemente se juntava para ir jogar à bola, resolve criar uma organização desportiva, originando o CAF, Clube Académico de Futebol. Uma das organizações desportivas que viria a tornar-se num dos maiores orgulhos desta região. O Clube Académico de Futebol, que apenas no ano de 1997 foi reconhecido como clube oficial, tem incontestavelmente ligado ao ano da sua fundação, 1914. Uma data muito anterior à própria criação da Federação Desportiva de Viseu. Os anos vão se sucedendo no tempo. O clube acumula no seu historial várias modalidades, reconhecimento em competições regionais e nacionais, honras e títulos desportivos. O Clube Académico de Futebol rapidamente se transforma no grande orgulho de uma grande região. Do futebol ao atletismo, do handebol à natação, entre outras modalidades. O CAF passa por várias e distintas transformações. Muitas foram as personalidades que por este grandioso clube passaram. Mas muito mais do que as individualidades, é sem dúvida fundamental registar as vitórias conseguidas pelo seu coletivo. O Académico de Viseu é hoje um dos mais ecléticos clubes da zona centro de Portugal, com uma inegável e grandiosa história. E é neste contexto que revelamos o testemunho de algumas das figuras que, em diferentes décadas, deram corpo e alma a um século de existência do Académico de Viseu Futebol Clube. Mário Lopes de Vasconcelos. Jogou em várias posições, mas a posição em que eu jogava e que eu gostava de jogar melhor era o lateral direito. Defesa direito, digamos assim. Comecei na época de 50 no campo de Viseu. Desde aí, como jogador e como treinador, fiquei sempre no Académico. Entretanto, acompanhei vários treinadores do Académico de Viseu, como um mês em que subimos à primeira divisão, duas vezes para a primeira divisão, e também subi como jogador da terceira para a segunda divisão. Nas subidas de divisão estou em todas. Desde que eu deixei de ser jogador, tornei-me treinador. Desde que tornei-me treinador, quer dizer, acompanhei os júniores, os unidos, os séniores, eu acompanhei mais 6 ou 7 treinadores. Até acompanhei o Guiri, do Benfica, o Hilário e o Paola. É como quando eu estava a jogar. Estava sempre a prever qual era a altura que subíamos da divisão. E assim eu estou, enquanto tiver idade, quando estou até morrer, não é? Estou à espera sempre que de facto o Académico foi a divisão. Parabéns de ser ao Académico de Viseu e a sua existência.
no mundo do futebol sou conhecido por Basto. Embora muita gente na altura, no princípio, me chamasse por Bastos, mas o meu bilhete de identidade é Basto. João Manuel Basto Cardoso. Comecei a jogar futebol no Lusitano de Vilminhos. Infelizmente o Académico na altura não tinha principiantes, que era, portanto, a categoria que existia nessa altura. Só no ano seguinte é que teve. E por intermédio até de um grande amigo meu, que foi o pai de João Luís, que me levou para o Lusitano de Vilminhos. Aí iniciei a minha carreira e no ano seguinte vim para o Académico, portanto já como principiante. E a partir daí foi sempre no Académico. Eu felizmente joguei em todas as posições, mas aquela que eu gostei mais foi, hoje chama-se ala direita, na altura era extremo direito, mas joguei a ponta de lança, na altura era avançado de centro, joguei a defesa na primeira divisão, joguei a defesa esquerda, joguei a defesa central, e inclusive aqui num jogo particular também joguei guarda-redes. O guarda-redes aleijou-se, não havia substituições e então eu tive que ir para a baliza. Fui treinador, na altura em que os treinadores rescindiam um contrato com a equipa, normalmente era eu que ficava à frente. Houve uma situação em que realmente eu iniciei uma época como treinador principal, mas pronto, a necessidade era tanta porque nessa altura o Académico queria mesmo subir à primeira divisão e então havia necessidade de dar mais dinamismo e mais profissionalismo à equipa. Foi na altura em que veio o Carlos Alhinho e eu fiquei como adjunto, quando na altura subimos à primeira divisão. Portanto aí iniciei essa época como treinador principal e depois como adjunto com o Carlos Alhinho. Foi na segunda, talvez na segunda subida, quando veio aquela série de cabo-verdianos, porque na primeira foi José Muniz, eu nessa altura era jogador, portanto ainda joguei e era eu o capitão da equipa na altura em que subimos à primeira divisão a primeira vez, em Aliados de Louradelo. Dos anos 60 recordo-me que eu vinha ver futebol e sempre fui um adepto do Académico. Eu ia para ali para a entrada da bancada, eu e outros miúdos, na altura éramos miúdos, e estávamos ali à espera até que o senhor do portão disse assim: agora entram mais dois. Outras vezes íamos acompanhar, se pedíamos a um senhor qualquer que era sócio, dávamos a mão e ele entrava, e nós entrávamos com ele. Portanto, eu recordo perfeitamente dessas alturas. As bancadas estavam cheias, não é como realmente na primeira divisão, mas já havia muitos adeptos do Académico. Tinha aqui uma bancada era uma de madeira aqui atrás, precisamente aqui atrás onde eu estou, e havia uma em chapa zincada, onde é hoje a bancada principal. Mas já havia muitas dessas bancadas enchiam. O mais importante foi a primeira subida à primeira divisão. Que não só para mim, como para toda a gente que seja academista. Essa é um marco histórico. A partir daí, tudo que vier pode-se aproximar, mas esse foi o facto mais importante. É evidente que realmente tinha mais espectadores, quer dizer, não é que tinha mais espectadores, porque imaginemos que o Académico tinha 6 ou 7 mil pessoas, o estádio da Luz levava 45 mil, normalmente com uma equipa fraca. Portanto, não é que levasse mais gente. Agora, era uma questão de organização. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades e até sempre na vida. Sou João Cavaleiro, fui jogador do Académico de futebol na altura, hoje Académico de Viseu. Joguei nas épocas de 74 a 77, como sénior, vindo das camadas jovens. E esta passagem foi uma passagem muito importante para a minha carreira futura. Foi daí que foi o início dela. Mais tarde acabei por abraçar o profissionalismo e foi por ter passado por este clube, por este grande clube, tive a oportunidade de ser profissional de futebol e, portanto, esta passagem foi uma passagem que eu nunca esqueci e que jamais esquecerei. Comecei nas camadas jovens, vindo de um clube das redondezas, do Presidente, fiz a minha primeira época como juvenil,
e na segunda época passei logo a sénior. Na altura havia a equipa era muito feita, muito constituída por jogadores de Viseu, que era uma vantagem para nós também, e portanto eu tive a felicidade de conhecer muitos daqueles ícones do clube, daqueles jogadores mais conhecidos, mais antigos. Alguns deles consegui mesmo jogar com eles e tratá-los por tu, como nós vivíamos na altura. O mais importante foi aquele que foi o início, ou seja, foi o momento em que, como juvenil, joguei pela primeira vez pelos séniores do Académico de Viseu. Foi realmente um momento muito importante para mim, de um grande nervosismo. Correu muito mal, porque a ansiedade era enorme, mas foi um momento, o início é sempre o princípio de alguma coisa é sempre uma coisa muito importante, é sempre algo de muito importante. Momentos mais importantes vivi-os até como treinador mais tarde, mas realmente o poder jogar com alguém que eu estava habituado a ver desde miúdo. Eu vivo aqui muito perto vivia aqui muito perto do Fontelo, desde os 10 anos que vinha ver os treinos, era quase um vício diário. No final do dia, mais o meu pai, vinhamos ver o Académico de Viseu treinar, e alguns desses jogadores que eu via treinar com admiração, consegui jogar com eles e ter feitos futebolísticos juntos. Tivemos uma subida de divisão muito importante para o clube, numa altura em que as pessoas enchiam o Fontelo, e portanto são momentos que nós nunca nos esquecemos, embora a nossa carreira tenha sido farta e larga, mas estes são momentos muito importantes. Foram momentos muito importantes. Fui treinador durante 6 épocas. Para quem iniciou a carreira futebolística neste clube, nunca tinha pensado sequer um dia mais tarde voltar a representá-lo como treinador. Aliás, nessa altura nem se pensa que se vai ser treinador. Chegar novamente a esta equipa numa outra função, de muito maior responsabilidade, foi realmente também um momento muito importante. Todos os jogadores têm a sua arma. Uns é o drible, outros é o posicionamento, outros é o cabeceamento. O meu era esse. Devo essencialmente a 2 pessoas. Uma pessoa muito importante neste clube, o Sr. Mário Vasconcelos, e depois um outro treinador já falecido, um espanhol que passou por isto. Na altura era tão novo, que nem ousava sequer olhar para a braçadeira do capitão. Isso era para o João Basto, era para os jogadores com outro historial e com outro carisma naquela altura no clube. Momentos importantes são realmente mais aqueles que eu tive como treinador. Isso foram momentos mais marcantes, e realmente foi como treinador que tive mais tempo, tive mais oportunidade de sentir o travo da vitória e também o sabor amargo da derrota. Acho que o Académico de Viseu fez uma belíssima prova este ano. Gostei da equipa quando vim jogar. Como antigo jogador e como antigo treinador, gostaria que este Académico de Viseu conseguisse ter mais jogadores de Viseu a jogar. Acho que é uma equipa que tem futuro, que está a trilhar o seu caminho, e o meu desejo é que costuma-se dizer que o céu é o limite, que o Académico de Viseu consiga atingir o céu. Eu desejo ao Académico de Viseu um feliz aniversário, com tudo de bom que a massa associativa e todos aqueles que trabalham no clube merecem. Este é um clube centenário, é o clube mais importante do distrito, da região, de uma região, e eu espero que com estes parabéns com este voto possa fazer com que o Académico de Viseu esteja cada vez mais forte. Sou Rodrigo Moura, fui um antigo praticante de futebol, jogador do Académico de Viseu durante muitas épocas e um apaixonado por futebol. Tive um percurso de infância, comecei a jogar com 15 anos nos júniores, naquela altura, e só havia esses escalões. Eram os principiantes e os júniores. Tive o prazer também, nesse período, de ter sido internacional júnior,
primeiro internacional júnior por Viseu, ou de Viseu e pelo Académico. Passei já com 17 anos para os ténis do Académico também. No regresso que eu tive a Viseu e ao Académico, logo no primeiro ano conseguimos subir à primeira divisão e que marcou o Académico naquilo que foi uma mudança de estatuto, inclusivamente ao nível do campeonato, digamos, conjunto de elementos no Académico que transformaram o Académico naquela altura numa equipe familiar. E num período tão diferente entre aquilo que eram os valores economicistas entre as equipes, Benfica, Porto, Sporting e não sei quem mais, nós éramos um conjunto que estávamos completamente longe de tudo aquilo que eram essas grandes equipes e fizemos aquilo que foi alguns campeonatos bastante interessantes e engraçados, deixando as pessoas de Viseu e da região, e diria até da região centro, completamente satisfeitas com aquilo que foram as nossas prestações. Ninguém pode rasgar essa folha. Foi efetivamente o marco daquilo que foi a primeira subida à primeira divisão numa jornada de liguilha, lá está, e que fez deslocar a Lourdelo efetivamente uma massa humana que encheu por completo aquilo que foram as terras de Lourdelo. Até pela jogada, eu lembro-me que fui eu que bati o livro, até pela jogada, porque o Pedro Paulo até era um elemento que jogasse muito de cabeça, ou nada de cabeça, independentemente de ser careca. Mas o que é verdade é que naquele momento, com aquela ventania que apareceu, que surgiu naquela altura, a bola apareceu dentro da baliza, por além da graça de não sabe de quem, mas talvez do Pedro Paulo, e subimos de divisão nesse mesmo ano. E volta e meia, quando passa álbuns de referência, lá estão esses mesmos campos daqui do Fontelo, ou de uns outros campos quando nós passámos também, completamente cheios, ao ponto de nós dizermos que havia gente em cima das árvores, em cima das torres de iluminação. E até porque não, eu lembro-me daqui de um jogo do Benfica, em que a gente era tanta que ficou junto à linha lateral, com o constrangimento do árbitro naquela altura. Fica sempre as melhores e as maiores lembranças, que são aquelas como foi a subida à primeira divisão, como ter sido internacional, como foi ter sido jogador do Académico, como foi ter sido inclusive de curto espaço de tempo treinador do Académico. Pronto, tivemos efetivamente aqui um ano na primeira divisão onde ninguém dava nada por nós, com aqueles jogadores vindos do tipo matrequinhos, né? E que pela familiaridade que nós passámos a ter uns pelos outros, pela empatia que tínhamos uns pelos outros, nós batíamos aqui os pés já ao Benfica, ao Sporting, ao Porto e fruto disso mesmo, não daquilo que nós ganhávamos como hoje se vende consideravelmente e outras coisas que haverá por fim. Então, ao Académico, parabéns a você nesta hora. Bem, chamo-me João Luís, joguei no Académico em dois momentos diferentes. A primeira vez que joguei no Académico foi em 87, 88, presumo, acho que não me estou a enganar. E pronto, provavelmente a ideia era fazer algumas épocas no Académico nessa altura, mas devido à brilhante época desportiva que a equipa fez e conseguiu a subida de divisão, no ano seguinte proporcionou-se a oportunidade dele representar um dos grandes do país, o Sporting. Posteriormente, penso que passados 5 anos,
regressei ao Académico e foi nessa altura que, pronto, a minha carreira terminou já quando eu representava o Académico, e estive aqui de 93 a 97. Quando estive no meu auge aqui no Académico, era ponta de lança, e foi como ponta de lança que fui para o Sporting. Quando regressei ainda como ponta de lança, mas depois com o contexto de jogadores que havia na equipa e porque alguns dos treinadores perceberam que se calhar era necessário experiência noutros setores do campo, eu joguei quer com o João Cavaleiro, quer com o professor José Muniz, na posição 6, médio defensivo, médio organizador. Joguei também com o professor José Muniz, cheguei a jogar a defesa esquerda, a lateral esquerdo. Com o João Cavaleiro depois fiz uma série de jogos a defesa central. Eu fui capitão de equipa do Académico de Viseu de 93 a 97. Eu estive no Sporting Clube de Portugal e no Futebol Estrela da Amadora, e depois regressei a Viseu, e foi nessa condição que as épocas que estive aqui até ao final, até ter terminado, fui capitão de equipa do Académico. Fiz a minha formação desportiva ligada ao futebol num clube da periferia de Viseu, o Lusitano de Vildomingos. O Académico subiu à segunda divisão, alguém responsável pelo Académico, personalizada por o treinador da altura, o já falecido, infelizmente, Carlos Alhinho, que fez aí uma prospeção pelos clubes da região e pronto, e fez-me ingressar no Académico. Mas nessa altura eu ingressei no Académico, nessa primeira época de que falei, também como não profissional. A época desportiva decorreu muito bem mesmo, e surgiu a oportunidade de depois saltar definitivamente para o futebol profissional. O estádio estava sempre cheio. Obviamente que as equipas chamam o público chama as equipas, isto é um ciclo fechado, e o que é certo é que nós fizemos um campeonato da segunda divisão a todos os níveis excelente, e tínhamos praticamente sempre o estádio cheio, qualquer que fosse o adversário que aparecia aqui em Viseu. O futebol deixa sempre saudades para quem joga, para quem tenha passado algum tempo da sua vida neste meio. O futebol é aliciante em vários aspectos, não só financeiramente, mas também do ponto de vista desportivo e social. Eu tive a oportunidade de viajar muito, de conhecer muitas pessoas que, como cidadão mais comum, não teria tido a oportunidade, obviamente. Do Académico, concretamente, claro que a subida à primeira divisão, eu devo ao Académico de Viseu a oportunidade de ter passado num clube grande de Portugal. E assim, eu acho que valor, há muitos jogadores que têm valor, mas eu tive a sorte de estar no momento certo e na equipa certa no tempo certo. Mas é tal coisa assim, se não fosse o Académico, provavelmente eu não teria tido essa oportunidade, porque ainda tenho essa convicção hoje. Por mais valorosos que sejam os jogadores, eu acho que há clubes em determinadas regiões que são, digamos que, uma montra mais apetecível para quem está a observar à distância. E o Académico de Viseu é claramente o clube que melhor transição pode fazer aos jogadores que têm ambição. Os meus sinceros parabéns ao Académico de Viseu, a quem estarei sempre agradecido, porque, como disse há pouco, proporcionou uma oportunidade de andar pelo futebol de alto rendimento. O meu nome é Sérgio Fonseca, mais conhecido aqui nos meios futebolísticos. Jogo, a maior parte da minha carreira foi como defesa, na defesa central. Comecei nas camadas jovens, já há muitos anos atrás, nas camadas jovens do clube, e depois joguei até agora há pouco tempo. Os acontecimentos mais marcantes têm sido, sem sombra de dúvida, as subidas de divisão ao serviço do Académico de Viseu, mais propriamente e mais concretamente a subida de Caldas da Rainha, que foi uma subida de divisão pela envolvência que acarretou, pelo jogo que foi, pela carga emotiva que o jogo teve, uma subida de divisão aqui contra o Anadia,
também penso que foi também uma passagem muito importante. Nas camadas jovens, quando eu apareci aqui no Fontelo, aqui no campo no 1º de Maio, ainda era pelado, campo pelado na altura, apareci para jogar como guarda-redes nos iniciados, no Campeonato Nacional de Iniciados. Fiz uma época no percurso como iniciado, e depois mais tarde voltei para os juvenis, mas aí joguei numa posição totalmente contrária, como por assim dizer, que passei para jogar a ponta de lança. Mantive-me a jogar como avançado dos iniciados, júniores e o início dos séniores. Depois, com o decorrer da minha vida futebolística, fui passando por outras posições e acabei como defesa central. Fiz um pouquinho, como se costuma dizer, um bocadinho de tudo. Eu acho que o Académico de Viseu, quando surgiu a equipa B, é sempre muito complicado para os júniores nos primeiros anos assumirem-se num plantel profissional. E existem sempre muitas dificuldades. A equipa principal estava num plantel, num patamar competitivo muito forte, que era a segunda liga, e nós não conseguíamos nos impor nessa equipa. Então foi pensado por parte dos diretores do Académico de Viseu a criação dessa equipa B. Permitiu estar 2 anos a trabalhar e a amadurecer num campeonato não tão competitivo, que era uma 3ª divisão, mas que para nós era o que melhor se assentava para as nossas necessidades, neste caso como jogadores. Penso que foi uma experiência fantástica. As pessoas acharam que eu reunia as condições para ser capitão de equipa. Filo com muito orgulho e pronto, as coisas acabaram por caminhar por esse lado. Tive a felicidade de passar por alguns bons momentos, também passei por momentos menos bons, que também foram as descidas de divisão, mas portanto, foram momentos que nós, vinha muita gente ao estádio e pronto, isso realmente era um fator muito motivante para nós, jogadores. Eu falo por mim agora porque acabei este ano, terminei a minha carreira como jogador, que ainda estava a jogar este ano. O que eu acho que me vai deixar um bocadinho mais de saudades é o facto de poder ao domingo jogar, que nos dá prazer. E pronto, e toda a envolvência que é o futebol, o domingo, o ir para o jogo, aquela adrenalina que nós sentimos no jogo, isso acho que vai deixar saudades. Este centenário foi um centenário importante para o Académico, importante para a cidade, porque eu acho que o clube que é isso, o clube não se pode dissociar da cidade. Acho que o Académico passou por momentos menos bons, momentos bons, mas acho que acabou sempre por dar a volta por cima, e eu acho que é isso que tem que ser um dos lemas do pessoal desta casa, é sempre para a frente, e desejar-lhe realmente um feliz aniversário ao Académico de Viseu e que daqui a 100 anos estejamos cá outra vez. Era bom. Olá, eu sou o Tiago Gonçalves, sou defesa central. Esta é a minha 6ª época no Académico, como sénior. Tive uma passagem pela formação também, em que tive 8 épocas na formação internacional, pelas camadas jovens. Depois dei a minha transferência também para o Sporting Clube de Braga, onde permaneci 2 anos. E depois mais uma passagem moreirense e nelas e o meu regresso a Viseu. Sou de uma família academista, onde os meus tios e o meu pai todos os domingos vinham ao Fontelo e eu também acompanhava. E depois mais tarde, com cerca de 9 anos, entrei para os infantis do Académico, na altura ainda não havia escolinhas, e onde fiz o meu percurso até aos 17. Durante a minha formação lembro bastante histórias e também ainda apanhei o clube na 2ª Liga, onde o estádio era sempre bastante bem composto e era uma alegria enorme poder presenciar todos os jogos que o Académico tinha no Fontelo. Também as histórias que o meu pai me contava da 1ª divisão, onde era uma romaria todos os domingos ao Fontelo. Todos os meus companheiros que eu tive a felicidade de compartilhar o balneário desde miúdo, e muitos deles também academista. Depois também a saudade
da formação dos anos que eu passei. Foram anos de algum sucesso também, e onde ajudei a fazer com que a formação do académico ganhasse credibilidade a nível nacional. E nesse ano, 2003, Portugal foi campeão aqui no Fontelo, sub-17, e já nesse ano se falava no final, que o Mr. Violante estava aqui em Viseu e viu alguns jogos do académico, já se falava a minha possibilidade de no futuro poder passar a frequentar a seleção. Depois, na época seguinte, já no meu primeiro ano de júnior, fui já fazendo parte do plantel principal do académico, mas jogando sempre no plantel júnior. Fizemos uma época muito boa, acho que se calhar a última e dificilmente se vai repetir, onde nos apurámos para a fase seguinte no campeonato de júnior, e depois também veio a primeira convocatória para a seleção, onde as coisas correram bastante bem, onde acabei por ser depois internacional. Tudo o que eu consegui pelo académico, acho que, e por ser num académico naquele momento, a nível de formação, me enche de orgulho, porque também a partir daí poucos foram jogadores, ou salvo erro, nenhum jogador conseguiu tal feito. Para mim é mais importante a camisola, porque é isso que eu gosto, adoro vestir, sentir-me ao domingo útil ao clube e saber que posso ajudar. Sendo também um dos capitães do clube, faz com que a responsabilidade seja maior também, e seja um pouco o exemplo também para os meus colegas. Sei que mais tarde, quando um dia acabar a minha carreira como jogador no clube, as pessoas vão lembrar de mim, e também pelos números que eu venho apresentando, mesmo a nível de jogos e as subidas que eu tive, as conquistas que eu tive no clube. Isso são marcos que fazem parte da história. E eu neste momento estou dentro da história, mas sei que vou fazer parte dela, e as pessoas, se calhar, como o meu filho também já lhe incutiu o academismo, saudades que eu tenho é destes momentos que eu tenho passado muito bons a nível sénior no académico, onde já tive várias subidas, onde um dos objetivos principais do clube chegar pelo menos à Primeira Liga já foi conseguido, mas agora espero poder continuar nesta caminhada, mais anos pela frente, e poder participar, quem sabe, não acresce à Primeira Liga, que se calhar era o maior orgulho de todos os vizienses. O academista de corpo e alma, é um clube que eu adoro vestir esta camisola, sinto-me completamente realizado. Espero poder ter mais anos pela frente ao serviço do clube. Parabéns, muitos anos de vida, quero e espero que o clube continue na cena do sucesso, que realize todos os seus objetivos no futuro.